Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje teremos um episódio muito especial, falando de um tema que ganhou uma enorme importância no ordenamento jurídico nos últimos anos, mas que na verdade sempre foi muito importante, eu diria fundamental. É o tema da boa-fé objetiva, mas hoje analisando na perspectiva tanto do direito material quanto do direito processual. Gente, falar de direito material e processual ao mesmo tempo mas eu não vou falar com uma pessoa só, não. Vou falar com duas. Vou falar com um casal que trabalha o direito civil e o direito processual. Vocês já adivinham com quem eu vou falar? Senhoras e senhores, com vocês, Paula Sarno e Antônio Lago Júnior, professores da Universidade Federal da Bahia. Grandes professores da Universidade Federal da Bahia. E para minha honra, meus ex-alunos e meus afiliados. Lago, né, evidentemente um pouquinho mais velho, Lago foi meu aluno, né, na Universidade de Salvador, foi do participante do meu segundo grupo voluntário de estudo, né, um talento, ele que investiu na advocacia, ele era servidor da Justiça do Trabalho, oficial de justiça, e de repente disse, não, vou pensar na advocacia, vou pensar no magistério, vou investir no meu sonho. Eu vi ele desenvolver esse sonho, vi ele passar no concurso para procurador de Estado, vi ele passar no concurso para professor da Universidade Federal da Bahia, vi ele brilhar, concluir o mestrado, um talento. E do lado, essa moça linda, encantadora, que consegue ainda ser mais fascinante pela sua inteligência. Paula Sarno Braga foi minha aluna lá na graduação. Eu abusava ela dizendo assim, olha como é que ela falta tanta aula e tira nota tão boa. Mas, na verdade, porque é um talento. E eu a vi também crescer, se tornar-se professora da Universidade Federal da Bahia. Os dois foram meus colegas na Unifax e hoje são meus colegas na UFBA. E eu posso dizer que, além de um casal lindo, são dois juristas talentosíssimos. Meus afilhados. Que bom recebê-los no Papeando com Pamplona. Acho que eu nunca fiz uma introdução tão longa. Boa tarde, meu amigo. Na verdade, eu fico até muito emocionado de ver você falar assim de mim e de minha esposa, obviamente. A honra é toda minha, o prazer é todo nosso, eu diria, né, de estar aqui. Comentávamos antes de vir para cá, na nossa felicidade. Você que foi, eu posso dizer, para ambos, um guia. Aliás, não só para mim e para ela, para muita gente na Bahia, né, você é uma referência, incentivador. Você foi aquele que me colocou, eu sempre digo, você é o culpado por eu ser professor, não fosse você eu não seria, né? Meu intuito era seguir a advocacia, então assim, devo muito a você, de forma que é muito satisfatório estar aqui, uma honra muito grande, eu espero poder responder as perguntas assim, de forma satisfatória. Muito obrigado. Tudo vai ser lindo. E vamos ouvir a mais bonita. Imagina, Pamplona, você é meu padrinho, não só acadêmico, é um padrinho de uma vida inteira. Você foi o responsável pelos meus primeiros passos acadêmicos, né? Você me acompanhou na elaboração do meu primeiro artigo, no grupo de estudo, mesmo que Lago participou. Curiosamente, Lago participou 2 anos de mim, foi o mesmo prêmio, né, Luiz Starquini, 2 anos antes de mim. Curiosamente, né, a gente não tinha relação na época. Você foi o responsável por eu começar a ensinar, desde que eu saí da faculdade. Eu não esqueço você e Fred, que também é meu grande padrinho, ali já ansiosos, que a gente tinha que viabilizar uma forma de eu começar a ensinar, a ser professora, e o que sempre foi a realização de um sonho de vida, de infância. Sempre foi meu sonho de criança ser professora. A única certeza que eu tinha quando eu entrei na faculdade de Direito é que eu seria professora. Eu não sabia ainda do quê, mas eu seria professora, né? Eu seria escritora e enfim. Para mim, você é meu padrinho até hoje, porque até hoje você me cutuca, né? Vamos por esse caminho, vamos por aquele. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. E só tenho a agradecer a você por estar assim perto da gente até hoje, né?
E uma coisa curiosa que você falou, né? O direito material e o direito processual. A gente brinca que a gente é cara metade em tudo nessa vida, né? Porque processo e direito material estão ali coladinhos, o que é um sem o outro, né? E nós vamos já começar a falar justamente sobre isso. Nessa perspectiva, gente, quando a gente começa a trabalhar o tema do direito material e do direito processual, nesse corte epistemológico da boa-fé objetiva. Então, pergunta para os dois, mas vamos começar aqui com o Lago, aqui, né, assim, para trabalhar nesse ponto. O que se entende pelo princípio da boa-fé, o que se entende por boa-fé objetiva? De uma forma bem sintética, a gente pode definir a boa-fé objetiva como um princípio do qual dimanam pautas de conduta a serem seguidas em relações, em princípio, contratuais, embora hoje não mais só, e que exigem probidade, ética, né, lealdade. Essa é uma questão importante justamente porque Lago tornou profunda essa questão na sua dissertação. Ele estudou boa-fé objetiva muito, por isso que eu joguei a pergunta no começo para ele, dessa perspectiva conceitual. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, princípio da boa-fé objetiva é pleonasmo. Porque boa-fé objetiva, o princípio da boa-fé, porque a boa-fé subjetiva não é princípio, então, porque a boa-fé objetiva é justamente essa ideia da observação do que ordinariamente acontece. Talvez a gente possa buscar bases nela no vis momen, do direito norte-americano, ou do bonus pater família, do direito romano. Mas a pergunta que não quer calar ainda nessa parte introdutória, para que serve isso? Quais são as funções da boa-fé objetiva no direito? Eu, antes até de falar um pouco das funções, isso que você falou é muito importante, Pamplona, porque é preciso, antes de tudo, nós separarmos, né, o que é a boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva, porque enquanto a boa-fé subjetiva é um estado de ânimo, ou seja, é um estado de consciência a respeito de uma determinada circunstância ilegítima, da qual você não conhece, a natureza jurídica, portanto, é de fato jurídico, de fato, que vai compor o suporte fático de uma regra. A boa-fé objetiva, ao contrário, é a própria norma, né? Então, essa diferenciação que você fez é fundamental. E as funções da boa-fé objetiva, você perguntou. Normalmente se elencam 3 funções para a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva ela serviria como uma pauta, um cânone interpretativo, portanto, ela teria uma função hermenêutica integrativa, e a gente pode até descer em detalhes mais, se você quiser, sobre o que seria isso. Teria também a função irradiadora de direitos, né, direitos e deveres de conduta, melhor dizendo, e também serviria como uma cláusula limitadora do exercício de direitos, e é onde, inclusive, a gente enxerga a questão do abuso de direito, que é delimitada pela noção da boa-fé. E quais são as referências sobre isso, na sua opinião, talvez já pegando daqui a pouco para a Paula, né, do direito estrangeiro ou na perspectiva histórica da boa-fé? O que para você é um referencial sobre o tema? É uma pergunta muito interessante, eu fico muito agradecido por ela, porque fala-se às vezes pouco. Na verdade, a boa-fé objetiva ela remonta ao direito romano, né? O direito romano, a gente vê algumas referências na ideia de boa-fé objetiva, seja naquelas relações, nós sabemos como era estratificada a sociedade romana, então ali naquelas relações que se estabeleciam entre os patrícios, né, e os clientes, então você tinha ali aquela relação de proteção em troca de uma lealdade, um dever de obediência e lealdade, então a gente vê a primeira referência à boa-fé objetiva ali no direito romano, mas vemos também a referência à boa-fé objetiva ainda no direito romano nas relações obrigacionais, com referência em especial, sabemos nós que o direito romano ele era essencialmente formulário, então aquilo que estava fora da fórmula, como, por exemplo, um ajuste feito entre um romano e um estrangeiro, não estaria fora da fórmula prevista pelo direito romano, aquilo não estaria, em princípio, tratado ou regulado pelo direito, e não teria, em princípio, respaldo. Então, pelo direito romano, nós temos ali, por exemplo, como referência, um tratado entre Roma me esqueci agora o nome do país, mas enfim, que estabelece exatamente a possibilidade de contratos que viessem a ser celebrados fora de Roma, pudessem ser reconhecidos pelo direito romano, justamente em razão da fé da palavra dada. Então, a questão aí surge a palavra fides, se soma à questão da boa
fé. Exatamente. Né? Então, isso é uma questão muito importante, porque mostra esse referencial. Além disso, a gente vê também no direito romano, nos direitos reais, o que chamamos hoje de direitos reais, e você vê também a referência à boa-fé. Agora, no direito canônico, seria a segunda referência, dando continuidade à sua resposta. A segunda referência, no direito romano, a gente vê aí já a mudança da concepção de boa-fé, que ganha uma concepção mais subjetiva, ligada à ideia de pecado, né? Ou seja, também para cobrir aquelas relações que não estariam protegidas pelo direito escrito, então aqueles pactos consensuais, e aí se falava em a ideia de que a pessoa não poderia mentir, a ideia de boa-fé, portanto, está ligada à ideia da proibição do pecado, ou seja, a pessoa que se mentir é um pecado, então eu não poderia mentir, então a questão da fé da palavra que foi dada ganha essa conotação subjetiva até então a gente chegar na bifurcação. Eu trato dessa forma, inclusive na minha dissertação, entre o direito francês e o direito alemão, que vem se codificar um tempo depois. No direito francês, por razões ligadas à questão da interpretação, da forma que se queria romper com as tradições do passado, e aquela ideia do positivismo e da interpretação da lei, a boa-fé ela ganhou pouca força, pouca influência no direito francês. Infelizmente, essa que ficou como uma expressão no artigo 1134 do Código Civil francês, como uma expressão mais de força de argumento, sem muita expressão dogmática. Agora, no direito alemão, não. No direito alemão, por força digamos, da tradição medieval, de honra, né? Enfim, se deu importância à questão da fé da palavra dada, e isso entra no direito alemão com mais força. Eu acho que essas três referências, assim, do direito romano, do direito canônico, mas em especial do direito alemão. Verdade. E a gente vê como se produziu muito, né? A gente pensa no direito português, a gente pensa em Menezes Cordeiro, a gente vê no Brasil referências também no desenvolvimento posterior, até a professora Judite Martins Costa, até na área trabalhista, eu vejo muito o Francisco Cossal de Araújo, quando eu sou na boa-fé objetiva, há muitas construções, mas me permita aqui, Lago, porque quero melhorar o nível do debate aqui, ouvindo um pouquinho Paulinha. Por quê? Porque nesse ponto eu quero entender, note como Lago dá um show falando do ponto de vista histórico da boa-fé objetiva. Mas eu queria entender quando é que a noção de boa-fé objetiva migra das relações jurídicas de direito material para o processo. Paulinha, a bola é sua. Vamos lá. Você sabe que eu adoro boa-fé objetiva, Eu sei né? disso. Lago abordou na dissertação dele, mas eu não sei nem se você sabe, mas na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma grande abordagem de boa-fé objetiva para justificar os processos privados, né? Por isso que eu escolhi esse tema para vocês. Eu tinha que ser um tema que servisse para marido e mulher, então, ora. Então, mas na época que eu estudei a boa-fé objetiva, ela ainda nem estava tão forte assim no âmbito do direito processual, né? Com a Constituição de 88, já tinha uma galera que tirava a boa-fé objetiva da Constituição. Via ali a possibilidade de a gente extrair como um princípio interno, implícito, né, uma decorrência da solidariedade, da igualdade, né, da dignidade da pessoa humana. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, veio o Código Civil consagrando expressamente a boa-fé objetiva, e alguns poucos doutrinadores brasileiros começaram a sustentar que a gente tinha que extrair a boa-fé objetiva dessas fontes para ela invadir não só o direito privado como um todo, mas também vir para a esfera do direito público, né? E no âmbito do direito público, né, a gente começa a ver incipientemente um ou outro doutrinador falar da boa-fé, né, no âmbito do direito processual. Mas, a princípio, com uma resistência significativa. Porque o processo é reconhecidamente um campo de batalha, né? A gente está ali, a gente entra no processo para brigar. A gente tem um momento ali de tentar conciliar, mas passa e o negócio vira briga pura, né? E o pessoal se questionava, em especial o Juan Noy é uma grande referência nesse questionamento, né? Poxa, será que dá para a gente privar as partes de suas armas dentro do processo, né, para
em nome de uma boa-fé, né, em nome de um ambiente que seja assim, eticamente desejável, cooperativo, dialógico, ou isso seria incompatível com a ideia de processo, né? E os processualistas gradualmente foram se entregando, né, isso, e reconhecendo que sim, até na briga, até na batalha, dá para se exigir, né, um mínimo de pautas éticas, de comportamentos esperados pelas pessoas de cultura média, né? Se a gente parar para observar, o Estatuto de Roma exige boa-fé na guerra, né? Se você está lá baixando suas armas para se entregar e outro continua te atacando, né, isso é considerado uma quebra de boa-fé. Né? Se você hasteia uma bandeira branca, né, e como uma forma de emboscar o outro, isso é uma quebra de boa-fé. Né? Eu, pessoalmente, já vi acontecer concurso público, né, para professor, né, em que os concorrentes entre si cooperaram. Quer dizer, um ambiente de disputa, de batalha, né? Eu lembro que foi exigida, surgiu uma certa exigência de última hora que nem todos estavam preparados para atender. Lago lembra disso, porque ele viveu isso também comigo, a gente estava acompanhando muito bem esse concurso. E alguns estavam acompanhados e podiam atender, outros não. Pois as companhias de alguns dos concursantes ajudaram todo mundo. Porque o que importava era que vinha-se o melhor, né? Não é uma coisa de um destruir o outro. Então, eu acho que até ambientes de litígio e de competição, a boa-fé é desejável. E também no âmbito do direito processual. Eu quero agora esse corte aí. Quais são as principais repercussões da boa-fé objetiva no direito processual? Pamplona, a gente no CPC 2015 a gente tem arrodo, mas eu quero ver isso. Mas a gente aproveita tudo que vem do estudo da boa-fé no direito civil, no direito processual. Inclusive, todas as funções que a boa-fé que ela desempenha no âmbito do direito civil, e que Lago colocou muito bem aqui, interpretativa, né, de atos de vontade, a função instituidora de deveres, a limitadora de direitos, tudo a gente aproveita. Por exemplo, a função interpretativa, a gente fala na boa-fé, e está expresso no CPC de 2015, que é um grande acolhedor da boa-fé no processo, né, no âmbito infraconstitucional, que a gente tem que observar a boa-fé na interpretação dos atos postulatórios. Está expresso que a gente tem que observar a boa-fé na interpretação das sentenças, né, como isso é importante. E outra observação, a função instituidora de deveres, também é amplamente reconhecido hoje que o artigo 5º e 6º, que consagram expressamente a boa-fé e a cooperação, que para mim está assim, junto a junto, né, com a ideia de boa-fé, né, eles são dispositivos que a gente considera que hoje consagram uma cláusula geral da boa-fé. No 14 do CPC de 73, eu acho que a boa-fé que estava lá já não era subjetiva, já era objetiva. Mas hoje está lá expresso. Né, e de lá a gente extrai todos os deveres anexos, acessórios de lealdade, informação, esclarecimento, cooperação, tudo, né, que diz respeito à boa-fé. E também a função coibidora de direitos, e também são vedados dos abusos do processo. Eu acho que quanto mais a gente estuda boa-fé objetiva, mais os nossos olhos e ouvidos ficam melhor preparados para compreender que esse tema definitivamente não é novo. Eu lembro que eu fiz um papeando sobre adimplêmento substancial com César Fiuza, e a gente trabalhou boa-fé objetiva no Código Civil 16. Ou seja, na verdade, a impressão que eu tenho, assim como um cara um pouquinho mais velho no direito que vocês, é que a gente não tinha uma cultura de valorização da boa-fé objetiva. Há uma nova geração, que eu considero a geração de vocês, que trouxe isso para o direito material e para o direito processual de uma forma tão forte, valorosa, que, de repente, a gente começa a perceber e abrir os olhos para o que já estava no passado e fazendo uma releitura. E, queridos, meus amados afilhados, tem uma galera que está doida para fazer perguntas para vocês. Gente, daqui a pouco a gente volta. Olá, professora Paula. Eu sou Eusivane Pessoa. E quero lhe fazer uma pergunta, né? Como se deu a evolução da tutela jurídica da boa-fé processual no sistema positivado brasileiro? Eusivane, foi um pouco trabalhosa. Por quê? No início, os processualistas, eles se limitavam a reconhecer a boa-fé subjetiva, tá? Como o Lago colocou.
né, como um suporte fático mesmo para a incidência de algumas normas, a própria boa-fé prevista no 14, que é aquele dispositivo do Código anterior que falava dos deveres de lealdade processual, o dever de boa-fé era considerado um dever de boa-fé subjetiva. Tinha um ou outro doutrinador, Fred, Cabral, que defendiam, não, aquilo ali é boa-fé objetiva, é cláusula da boa-fé no processo, né? Muito inspirados no fato da Constituição nos dar a possibilidade da gente extrair um princípio implícito da boa-fé. Mas, com a Constituição nos dando guarida, existiam outras propostas já da gente extrair a boa-fé de lá, que até hoje subsistem. A primeira é do devido processo legal, né? A Corte Suprema norte-americana já faz isso há um tempo, né? Já diz que o processo devido, né, é um processo ético, é um processo justo, que eles chamam de fair trial, né? Isso já foi acatado no Supremo aqui no Brasil, né? E o Supremo, inclusive, expressamente já falou que a boa-fé objetiva se impõe para todos os sujeitos do processo, inclusive para o nosso magistrado, para o juiz. Até do contraditório já se extrai a boa-fé, né? Porque o contraditório já é reconhecido não só como um direito da parte de participar, mas também numa dimensão objetiva, né, como um valor que se espraia pelo nosso ordenamento processual, né, e traz consigo uma série de deveres impostas para todos os sujeitos do processo, né, que são deveres de participação ética, leal, proba, cooperativa, né? Agora, com o CPC de 2015, que a coisa ficou quente, né? Porque com o CPC de 2015, a gente tem o artigo 5º, o artigo 6º, que consagram expressamente a boa-fé objetiva, a cooperação, que está intimamente relacionada com ela, e temos diversos dispositivos, né, que acatam essa ideia, né? E não está só na lei, não está só na doutrina, está nos tribunais. Hoje a gente tem diversos precedentes, né, que tratam da boa-fé objetiva no processo como um todo. Olá, professor Lago, tudo bem? Meu nome é Marcele Mendonça e eu gostaria de saber como se aplica a boa-fé objetiva em fases pré- e pós-contratual. Bom, Marcele, uma excelente pergunta, obrigado por fazer. Na verdade, você é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes interesses no estudo da boa-fé objetiva, exatamente você poder compreender que antes mesmo da conclusão de um contrato, você já pode eventualmente aplicar a boa-fé objetiva. E uma ideia muito clara em termos de aplicação da responsabilidade objetiva antes do contrato, exatamente na responsabilidade pré-contratual. E eu trago, então, um exemplo do direito do trabalho, né? Eu tenho o direito de, por exemplo, numa negociação, e aí eu estou na fase das tratativas, eventualmente abandonar as tratativas e sair, né, daquele diálogo que visava a celebração de um contrato. Mas eu não posso fazer isso de forma abrupta ou depois de gerar uma certa expectativa. O direito do trabalho, inclusive, é pródigo em decisões nesse sentido, em que a pessoa, às vezes, participa de uma seleção até o final e já para ser contratado e, de repente, a empresa muda de direção e não contrata. Então, isso implica numa quebra de expectativa, uma expectativa legítima que foi gerada, às vezes, com despesas realizadas, etc. E com relação à responsabilidade pós-contratual, a mesma coisa. Ou seja, não é o fato de não haver mais deveres de prestação que não haverá, por exemplo, a hipótese do sujeito responder por dever de conduta, quebra de dever de conduta. Por exemplo, eu tomei conhecimento, por força do contato que tivemos, contratual, de segredos ou de informações caras para você. Eu não posso, depois disso, sair divulgando isso só porque não tem mais o dever de prestação entre nós. Então, são duas maneiras, dois exemplos que eu acho que ilustram e respondem à sua pergunta. Eu agradeço. Olá, professora Paula. Meu nome é Larissa Oliveira e eu queria te perguntar quais são os pontos de aproximação da utilização da boa-fé objetiva no direito material e no direito processual. Larissa, que pergunta excelente. Ela está muito conectada com tudo que a gente falou aqui até agora, né? E eu já cheguei a mencionar aqui antes que a gente aproveita tudo que vem da boa-fé objetiva, todos os estudos que já foram levados adiante no direito material e no direito civil no âmbito do processo. Então, ela repercute muito no direito do processual como um todo, né? Por exemplo, a gente fala bastante de venire contra factum próprio, na vedação aos comportamentos contraditórios no processo, né? É algo tranquilo dentro do processo hoje. A gente fala bastante da suppressio no âmbito do direito processual, né? Um tema que tem sido bastante abordado já há alguns anos, que é a supressão do direito de exigir o valor de multa diária, né? Quando você demora tanto tempo para cobrar ela, que já gera uma expectativa legítima na outra parte de que você não vai cobrar mais, né? Há o próprio adimplemento substancial,
né, quando não se paga um valor mínimo do preparo, ou, por exemplo, de um depósito prévio para uma ação rescisória, isso justifica a inadmissão. Né? No novo CPC, inclusive, o legislador dá uma abrandada. Ele diz, se é insuficiente o preparo, vamos permitir que o cara complemente, mas antes não era. Né? E no juizado isso também não é tranquilo ainda hoje. Né? Então, são muitas as repercussões, né? Os deveres de lealdade como um todo. Eu vou dar só mais um exemplo que eu acho super bacana, né? Que é uma expressão do dever de lealdade que o STJ acolheu assim, inconscientemente, sem perceber. Né? Tem um precedente do STJ que julga uma ação rescisória por dolo da parte vencedora, né? Porque a decisão transitada em julgado foi fruto de dolo da parte vencedora. E nesse caso, o que foi que aconteceu? As partes fizeram um acordo entre si. Né? O autor desistiria da ação, né, após o réu fazer a doação de um determinado bem para ele. Fecharam um acordo, meio que ficaram desligados. Aí o que aconteceu? O réu doou, o autor não desistiu. E aí o réu acabou revel, que não estava mais tão preocupado com aquele processo, foi condenado em razão disso, se prejudicou, e a solução depois foi entrar com essa rescisória, porque a sentença foi fruto de dolo da parte vencedora. E aí o STJ, né, uma postura que a gente pode considerar diferenciada, entendeu que não importava o ânimo da parte na conduta dela, se houve má-fé subjetiva, porque dolo da parte vencedora sempre foi algo super difícil de aplicar aqui, porque para todo mundo pressupunha demonstração de má-fé subjetiva, de quebra de boa-fé subjetiva. O STJ interpretou objetivamente que foi antiético, porque destoou do que se esperava de qualquer pessoa de cultura média, né, e que é algo típico de boa-fé objetiva, né, de quebra mesmo de lealdade, de frustração de expectativas legítimas, e acolheu a rescisória. Né? Então, isso é uma prova de que a boa-fé objetiva, tal como concebida no direito material, invadiu o direito processual em todas as suas perspectivas, em todas as suas dimensões. Oi, professor Lago, me chamo Glória Lessa e eu queria saber o seguinte: como estimular a sociedade brasileira a prestigiar mais o princípio da boa-fé? Bom, Glória, eu quero agradecer a pergunta que muito importante de ser discutida, porque não adianta nada a gente falar tanto de boa-fé objetiva e não se preocupar com essa questão. Existe uma função propedêutica na boa-fé objetiva, né, didática, e a gente não pode ignorar isso. Né? Paula até tocou aqui num assunto que eu acho importante, que é exatamente a questão da ancoragem constitucional. A boa-fé objetiva, historicamente, ela não está, na Alemanha pelo menos, não está necessariamente ancorada nessa história. A origem, inclusive, há um autor interessante que ele cita em seu artigo, que há uma origem marrom, no sentido, eu não gosto nem dessa expressão, mas no sentido de que a origem da boa-fé objetiva, ela está ligada, por exemplo, à formação do Estado nacionalista alemão. Né? Ou seja, muitos dos autores que nós estudamos hoje trabalharam a criação da boa-fé objetiva naquele contexto. Mas o fato é que, depois disso, na Alemanha, onde mais se frutificou a questão da boa-fé objetiva, o desenvolvimento, inclusive trazendo esses elementos do direito romano para dar substância à que Paula referiu há pouco, foi justamente, agora sim, utilizando não valores de um Estado nacional, mas os valores do Estado, da Constituição da República Federativa Alemã. E nós, brasileiros, então, adotamos isso para nós, e olha como tem sido importante para o desenvolvimento do nosso direito. Eu encerro dizendo o seguinte: tem uma colega nossa que eu respeito muito, admiro muito, e uma certa vez ela falou uma coisa que me deixou um pouco triste. Ela disse assim: por que estudar tanto boa-fé objetiva se o brasileiro não é leal? Eu primeiro parei e disse: será que o brasileiro não é leal realmente? Mas assim, independentemente disso, eu não acredito que o brasileiro não seja leal, sincero e honestamente. Mas a boa-fé objetiva, ela serve justamente como um meio corretivo, um meio de correção da conduta daqueles que deveriam ter agido de uma forma que não agiram. Do comportamento que se quer numa sociedade. Porque é preciso entender que a boa-fé objetiva está relacionada à ideia do comportamento que se espera, do comportamento que se sonha realizar. Porque a gente realiza o único direito verdadeiramente inalienável do ser humano, que é o direito de ter esperança. E eu renovo a minha esperança quando eu encontro com vocês. Eu vi vocês, meus nascituros do direito, na graduação. Eu os vi
crescendo na vida profissional, na vida da advocacia, na vida dos concursos públicos, inclusive do magistério superior, e são hoje meus colegas na Universidade Federal da Bahia, e eu olho para vocês com orgulho paternal, sabe? A sensação, e eu repito essa frase com muita frequência, o que todo professor quer é que seus alunos sejam melhores do que ele. Eu realizei isso em vida. Eu tenho vocês, no direito material e direito processual, muito melhor professores do que eu. Eu quero que vocês me vejam como o padrinho, o gigante, não por eu ser grande, mas para que vocês subam nas minhas costas e vejam onde eu não vou conseguir ver. E eu quero dizer assim, abrindo o coração da boa-fé objetiva e subjetiva, que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. E a pergunta de Glória, de como a sociedade pode receber melhor a boa-fé, é acreditando que a gente tem de fazer a nossa parte. Eu fiz a minha parte com vocês e vocês são muito melhores do que eu. Me dê a sensação, o prazer da gente fazer o famoso, olha só que fofinho, que fofos, fazer o brinde do Papeando. Que bom, amém. Um beijo, queridos. Foi uma honra, na boa fé, estar aqui com vocês nesse dia. A honra é toda nossa. Obrigado. Infinita. Amém. Que seja com uma boa fé. E, meus amigos, daqui a pouco vocês vão ver a nossa versão poética do tema da boa-fé objetiva. Até a próxima. Boa-fé. Bona fide. Boa-fé. Honestidade. Conhecimento. Consciência dos fatos ou do que deveria ocorrer. Observação do que ordinariamente acontece ou que normalmente se espera no meio em que se vive. Homem médio, wisdom man, bonus pater família. A verdadeira pessoa de bem. Até a próxima.